em uma das minhas lives eu falei sobre a alma e o espírito, e que Satanás não se interessava com o espírito, só com a alma, porque ele podia usar a alma, mas não pode usar o espírito. Então a alma seria manobrada. Então ela pergunta, e a alma dos gigantes? Como é que se dá a dinâmica da alma? Então eu entendi mais ou menos o que ela quer perguntar. Ela quer saber o seguinte: se a nossa alma, né, porque tem a Casa das Almas, Joilson de Assis, Casa da Alma, para onde a alma vai, de onde a alma vem, o que é a alma, o que é a alma humana, que é o espírito humano, né? Nesse meio tempo eu falei sobre a alma dos gigantes e também falei que os demônios, o inimigo não se interessa pelo espírito, porque ele não pode fazer nada contra o espírito. Ele só se interessa com o corpo da pessoa e com a alma. O espírito ele não interessa, porque o espírito ele não pode dominar. Aí a mulher quer saber que domínio é esse. Ótimo, eu só tenho que agradecer muito a atenção de vocês. Veja aí tudo sobre alma, Joilson de Assis, origem da alma humana, Joilson de Assis, ou Casa da Alma, Joilson de Assis. Então, assim, a alma seria o espírito humano, certo? A Bíblia diz que o espírito volta para Deus que o fez, e a alma, o corpo, volta para a terra, e a alma volta para os seus antepassados. Então você vai ver aí que do jeito que uma árvore vem de uma semente, e ela entra na semente e volta para a semente, de onde vem todas as árvores? De uma semente. E de onde vem todas as sementes? De uma árvore. Então a árvore que produz a semente entra dentro da semente e volta a virar semente de novo. Então a alma volta para nós, os antepassados voltam para nós, tá? Existe a alma dos animais também. Então, como seria essa manobra de alma? Manobra de alma. Veja, para você entender o assunto, para ficar meio perdida, quem me acompanha todos os dias já tem mais ou menos a noção, né? Quem está ouvindo isso pela primeira vez fica meio perdido. Veja aí, Casa das Almas, Joilson de Assis. Para onde vai as almas, Joilson de Assis? Porque tem a diferença, corpo, alma e espírito. Então a alma, ela seria o espírito humano, e ela seria manobrada. O inimigo não quer o espírito de Deus, aquele sopro, porque ele não pode mandar no espírito, mas na alma ele pode, e no corpo também. Então, se o espírito consegue a alma, por exemplo, de um artista, ele vai usar esse artista, a alma dele, os talentos dele, para promover o seu reino. Você está entendendo? Ou seja, o cara é um artista, tem um magnetismo incrível. E se ele for um pastor, ele atrai muita gente para Deus. Se ele for um padre, se ele for um Dalai Lama. Agora, se ele for, por exemplo, um cara de outro lado, então ele vai atrair para o outro lado as pessoas. Um adorador do Satanás, um adorador dos demônios. Então, a alma pode ser usada pelos demônios, né? Agora, tem um mistério que você não sabia, que fique sabendo, que aí envolve os sacrifícios, tanto judeus quanto do mundo. Os antigos acreditavam o seguinte, que ao sacrificar um animal, o animal libera a alma dele. E este animal chega perante o universo e diz por que ele foi sacrificado. Foi sacrificado pelo pecado de fulano, foi sacrificado pelo pecado de cicrano, foi sacrificado para ele comer. Aí não tem muita vantagem. Então, eles acreditavam que a alma era uma energia que saía de dentro do animal, que podia ser manobrada e usada. Olha, estou entrando na profundidade, tá, gente? Você nunca ouviu isso, vai ouvir agora. Mas você tem que ter um princípio, não você vai se assustar. Se você der uma olhada na Casa das Almas, ou o que é uma alma, Joilson de Assis, você vai entender que nós somos constituídos de 3 partes. Os animais são de 2. Os animais é corpo e só alma. Nós é corpo, alma e espírito. Nós é 3, os animais é 2. Mas essa crença vem dos antigos. Quando eu falo antigos, é Egito, judeus. Eles acreditavam o seguinte: ao matar um cordeiro para Deus, aquela matança do cordeiro para Deus não era só sim, bobó, lili, cacá. Não somente simbólica. Mas quando o cordeiro morria, aquele espírito do cordeiro saía, e saía levando consigo o motivo da sua morte. Ou seja, aquele cordeiro morreu pelo pecado de Toinho.
aquele cordeiro morreu pelo pecado de Tonhão. Então, ele leva aquela mensagem. Mas crenças semelhantes a estas também existiam em outros povos. Além deles acreditar que a alma do animal levava a mensagem porque foi sacrificado, ele também era manobrado. Ou seja, eles poderiam pegar, por exemplo, a alma de um bode. Vamos sacrificar esse bode, bora. E esse bode vai ser sacrificado para quê? Para matar fulano. Ou para enriquecer cicrano. Então se invoca a alma do bode, se mata o bode, isso é alta magia, gente, tá? E lembre-se que a alta magia tem também mensagem da Cabalá. E aí, quando eles matavam aquele bicho, quando ele fazia, e liberava a alma, aquela alma do bode, ela era uma bolha de energia para os espíritos usarem para enriquecer ou matar uma pessoa. Você está entendendo? Senhor! Bem, vamos lá para ver se você compreende. Você quer compreender, falar sobre a alma humana? Joilson de Assis. Você bota assim, alma humana, Joilson de Assis, Casa das Almas, para onde a alma vai, Joilson de Assis. São mais de 15 vídeos explicando o que é a alma humana, porque muita gente diz que a mulher não tem alma, os essênios diziam, né? E existe tanta confusão sobre alma, quem tem alma, quem não tem, e para onde a alma vai, já que a carne vai para o pó, o espírito vai para Deus e a alma vai para onde? Os teólogos mesmo, teólogos hoje ficam tudo brigando. E eu dou minha teoria, para onde a alma vai e o que a alma é. Ela vai para os parentes, ela vai para o timos, e mostra na Bíblia, na Cabalá, tal. Essa parte aqui já é uma parte mais pesada, porque a pessoa dizia, não, se você vê uma pessoa toda de branco, matando um cordeiro, e depois tomando banho de sangue, e dando banho de sangue nas pessoas que estavam de lado dele, você dizia que esse cara era o quê? Dizia logo que era um feiticeiro. Mas, de fato, Israel fazia isso. Ela fazia isso. E nós temos cenas na Bíblia onde se matava os animais e saía com sangue, aspergia sobre todos os sacerdotes, dava um banho de sangue no sacerdote. Você está entendendo? Então, a crença nessas coisas não é somente das nações pagãs. Mas a própria nação de Israel fazia isto, dava banho de sangue nos objetos sagrados e nos sacerdotes. Você não sabia disso, né? Pois fique sabendo. Tá? Então, e por que os animais sacrificados? A questão não era só ididi. Hoje ididi é hológica. A questão também tinha uma parte metafísica. Qual era a parte metafísica? A parte metafísica, eu estou falando para você conhecer como era o pensamento antigo, tá? A parte metafísica era o animal, ao morrer, irá dizer ao universo, ou a Deus, por que morreu e para que morreu. Bode, tu morreu para quê? Pecado de Toinho. E foi, Toinho estava olhando Toinha tomando banho na janela. Pronto, tá certo. Agora, eles também aprenderam a utilizar essa força como arma. Ou seja, a alma do bode pode ser usada para provocar acidentes, para provocar doenças. Por isso que o mundo se encheu de sacrifício pagão. Era uma questão ideológica e metafísica. Não é tão distante isso. Você pode ficar assustado, porque não se prega isso para você. Eu estou falando em termos de conhecimento, não estou dizendo que é coisa certa ou errada. Eu estou dizendo que Deus é Deus e que isso é feitiçaria, né? Agora, eu pergunto para vocês, uma pessoa que é capaz de dominar os demônios, ele poderá ser capaz de dominar as almas dos animais. Quem foi que dominou os demônios? E colocou os demônios para trabalhar para ele? Quem foi? Aí, quem está me ouvindo aí pode... É um assunto muito profundo. É um assunto muito profundodó. Né? Sacrifício de animais não eram feitos à noites. E algumas partes do ano também não era, não. Já ouvi falar o homem da pedra azul? Não.
Gente e João, gente e João, Salomão, ele, lembra aí, ó, tem um vídeo nosso chamado CPF dos demônios e dos espíritos, CPF dos demônios e dos espíritos. E eu falo para você qual é o CPF. Salomão ajeitou o CPF. E ele pegou um demônio. Desse um demônio, ele dominou 72. E ele botou os demônios trabalhando para ele. E botou os demônios até para construir coisas para ele. Isso foi na construção do templo. Então, o que você diria se um homem tem poder para dominar 72 demônios? E colocar os demônios para trabalhar para eles? Não é estranho isso, né? Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. E os 72 demônios estão citados na Cabalá, estão citados também na religião. Qual é o nome da religião, meu Deus? É a religião Goétia. A religião fundada por Salomão, chamada Goétia. Na verdade, Salomão fundou por vários. Isso aconteceu com Cristo também. Só que Cristo não quis saber disso. Quando os demônios procuraram Jesus para conversar, os demônios chegou para Jesus e disseram: viesse nos perturbar antes do tempo? Aí Jesus disse o que para os demônios? O que Jesus disse para os demônios? O que foi que Jesus disse para o demônio? Ei, aqui tem um que é maior do que Salomão. Por que Jesus disse isso? Você nunca parou para pensar nisso? Porque Salomão fez acordo com os demônios. Jesus disse: não quero acordo nenhum com vocês. Não quero. Jesus sabia quem eram eles. Entendeu? Aí é onde entra a alma dos gigantes, que é um tema que iremos falar amanhã, porque é um tema grande. Então, a filosofia dos sacrifícios está baseada aí. É que o sacrificado, ou seja, o animal, ele solta uma alma, ou seja, uma energia, como fosse um Pokémon. E aí, esse Pokémon ele vai levar a mensagem, porque aquele animal foi sacrificado. E aí, através de magia e orações e rezas, a pessoa também pode pegar esse Pokémon, como fosse uma bolha, uma bola, e usar contra outra, ou a favor de outra. Você entendeu? Quem foi na Bíblia o homem que mais sacrificou animais de toda a história de Israel? Quem é que vai acertar aqui? Eu quero que vocês participem. Então, assim, quem foi na Bíblia o homem que mais sacrificou animal? Quem é que vai dizer? 1, 2, 3. Meu Deus, o pastor nunca lê meu comentário. Eu vou ler, mulher, calma. Saul, não. Suelen de Jesus. Suelen! Salomão. Salomão foi o homem que mais sacrificou. Em um dia só, ele matou mais do que a sua cidade inteira mata para comer. Ele matou tantas mil cabras, tantos mil boi, tantos mil bodes, tantas mil galinhas. O sangue corria pelo pátio. Ele encheu de sangue todo o templo, né? Então, assim, esse assunto é um assunto muito profundo. É o assunto da manobra das almas. Como era manobrado as almas de animais e também de pessoas. Porque uma pessoa que faz um acordo com o diabo, ele fica com a alma presa nele. Aquele Pokémon pode ser usado. Vamos dizer que sua alma é uma bola de luz. Então essa bola de luz, se ela foi oferecida ao diabo, ao soltar do corpo, ou dentro do corpo mesmo, o diabo vai usar essa bola de luz contra ou a favor, para provocar alguma coisa que favoreça a ele. Então quem é que entendeu aí? Essa primeira parte. Essa é a primeira parte, tá, gente? Essa é a primeira parte. Porém, tem muito mais coisa. Eu tenho tanto... o princípio da magia dos sacrifícios está aí, tá? O princípio da magia do sacrifício. Deixa eu ver mais. Tem muita energia, né? Quando o diabo quer sangue, tem muita energia. Deus agradou do sacrifício de Salomão? Eu não sei, tem que ver lá o texto, né? Se Deus se agradou ou não do sacrifício de Salomão, né? Aí é um assunto muito comprido.
Mas olha, eu quero que vocês entendam sobre a chamada manobra das almas. Quem é que entendeu a manobra das almas? Para que você entenda o que é uma alma, você veja aí, Casa das Almas, Joilson de Assis, o que é uma alma humana, Joilson de Assis, tanto alma de animal como alma de animais ou de homens podem ser manobrados. E é isso que eles fazem tanta magia no cemitério, e tanta magia envolvendo sacrifício de animal. Mas o sacrifício de animal não é somente em nações pagãs. A nação de Israel também fazia isso e era todo sábado. Então, se tiver alguma pergunta, o assunto realmente é profundo. Se alguém pegou a profundidade, ou depois você volta o vídeo, tá? E olha no nosso canal sobre alma, Joilson de Assis. A manobra das almas seria isso. Essa energia que sai do animal, quando o animal bé, cococó, o sacerdote pega ela, né? Como se estivesse roubando uma energia, uma bola de luz, um Pokémon. E aí, se o mágico, o encantador, o feiticeiro não pegar, ela vai para o centro da Terra, ela vai para o universo e ela diz: eu morri porque o fulano estava com fome. Eu morri porque chegou a hora. Mas eu morri para matar fulano. Então, essa alma ela pode ser manobrada sim. E ela pode ficar na Terra perturbando as pessoas. Aí é onde entra a alma dos gigantes. Porque no livro de Enoque fala bem claro que Deus destruiu a terra porque os homens tinham se misturado com anjos e surgiram superdotados, com muito poder. Não é só gigantes não, mas superdotados. E ele chega a dizer, homens de guerra, homens que gostavam de fazer guerra e de matar. Então a morte e a violência cobriu a terra. Então Deus resolveu destruir os pré-diluvianos. As mulheres que se casaram com os anjos, mostrando que anjo tem esperma, anjo faz sexo, anjo engravida a mulher. Eu sei que esse livro foi omitido, até porque ia dar muita confusão, né? Mas o texto é bem claro. E aí, o segundo texto de Enoque, essas mulheres se tornaram sereias. Nós encontramos sereias em todas as culturas, inclusive a egípcia. Ou a gente acredita que os egípcios são burros, ou eles sabem de coisa que a gente não sabe. Elas se tornaram sereias. Os maridos dela, que eram os anjos, foram aprisionados na Antártica, estão lá. E os filhos dela, que eram gigantes ou superdotados, mestiços, homem, animal, anjo, essas coisas, eles morreram, afogados no dilúvio. Mas as suas almas se tornaram demônios e perturbam os homens. O texto é bem claro. Você está entendendo? Então, as almas seriam como fosse uma coisa que você pode manobrar. Manobrar. E o feiticeiro faz isso. Com a alma de uma galinha, com a alma de um bicho. Os judeus faziam isso para Deus. Para perdoar pecado. Eram mensagens de perdão, de invocação de sangue. A gente pensa que é só filó. Só filololó. Mas tem uma parte metafísica. A parte metafísica é esta, é que sai um brilho, uma luz. Essa luz pode ser captada, entendeu? E utilizada. E os antigos morriam de medo de fotografia, porque eles diziam que algumas fotografias conseguem captar, roubar, segurar, aprisionar a alma da pessoa. Entendeu? Então chama-se manobra das almas. E essa manobra das almas, ela é usada para fazer feitiçaria também. Por exemplo, a pessoa quer prejudicar alguém, então ela mata uma galinha, a alma dessa galinha vai sair, então ela pega essa galinha e joga contra a pessoa. Então o demônio vem acompanhado com a energia dessa galinha, que vai durar X tempo, se alguém não tirar. E às vezes doença, carrega aquele espírito de doença e joga na pessoa. Ao entrar na pessoa, vira enfermidade. Veja essas palavras e veja como é profundo isso. São informações tabajaras. Informações tabajaras. Se tiver alguma pergunta, faça. Se não, aguarde a parte 2 no nosso canal. Ou veja lá, Casa das Almas, Joilson de Assis. Porque o demônio não quer o espírito, só quer a alma. Né? Ele só quer a alma e o corpo.
É a única coisa que eles podem manobrar, a alma e o corpo. O espírito ele não pode tocar, só Deus, né? O princípio da magia do sacrifício estariam aí, ok?